Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Seja bem-vindo a mais um subsídio EBD. Aproveite agora esse momento, dê o seu joinha aí, o seu like, tá? Inscreva-se no meu canal. Antes de mais nada, meus irmãos, eu quero mandar um abraço aí para o pastor Antônio Ferreira, do setor 2, ali de Vila São José, bem juntamente com o corpo de obreiros e toda a igreja que me recebeu ali, e nós compartilhamos ali a lição de número 5 na sexta-feira passada. Foi uma bênção, nós crescemos juntos, né, no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos aí de Vila São José. A lição de número 6, que nós vamos tratar nessa ocasião, é perseverança e fé em tempo de apostasia. Hebreus, a leitura bíblica em classe é Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 15. O versículo de número 1 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Meus queridos irmãos, aqui existe um aconselhamento aqui da parte do autor, né? Falando, deixe os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Agora, preste bastante atenção. Rudimentos ou doutrinas elementares. Eu vou usar esse termo que eu acho mais apropriado. Quando nós olhamos para esse texto, causa até uma certa estranheza, porque nós vamos deixar aquilo que é principal? Não. O autor de Hebreus, ele não está falando nesse aspecto. Mas ele está falando no sentido de guardar aquilo que foi aprendido, de permanecer naquilo que foi aprendido e prosseguir avante. Você já viu um mestre, um professor, ele começa um assunto, ele começa uma matéria, ele desenvolve essa matéria e depois ele tem que voltar tudo de novo? Aquilo que foi dado? Aqui, a proposta é a mesma. Nenhum professor, nenhum mestre quer retornar, porque já foi dado. É bem verdade que já foi dado para eles têm conhecimento, mas precisa ir para frente, precisa progredir, precisa ir mais além. Então ele fala, deixa os rudimentos da doutrina, ou quer dizer, os elementos básicos da doutrina, né? Nesse aspecto. Hotes arres tu Christu logos. Então, arque é princípio elementares da doutrina de Cristo. Que também lá em 5:12, fala dos princípios elementares da doutrina de Deus. Então nós podemos aqui relacionar que a doutrina de Cristo e a doutrina de Deus são as mesmas coisas. A palavra teleios, como tem uma tradução muito mais assim apropriada, que é amadurecidos ou os maduros, vamos dizer assim, ela remete a quê? Qual é o sentido ali do autor? O sentido ali do autor, ele está se referindo à mente. Quer dizer que à medida que a pessoa cresce em idade, ela pensa cada vez mais por si. Então esse amadurecimento está relacionado a uma independência através da sua mente, estando livre na sua mente, mas também está relacionado à sua vida, à sua vivência. Viver de forma amadurecido, né? Pitágoras, Filo, nas suas escolas ali de filosofia,
eles usavam esse termo para aqueles que já eram experientes, aqueles que já tinham um conhecimento aprofundado, ou até mesmo aqueles que estavam progredindo. Estavam progredindo. Agora aqui, ele diz, olha, vocês guardem os elementos básicos das doutrinas, né? E aí que ele vai falar os elementos básicos da doutrina e vai em busca de um amadurecimento espiritual. É preciso ir em busca de um amadurecimento espiritual. É preciso crescer, é preciso progredir, é preciso ir avante. O autor está falando, ó, saiam da estagnação. Vocês precisam sair da estagnação. Vocês precisam ir um pouco mais além. Vocês precisam se desenvolver. Um certo teólogo, ele tem uma frase muito interessante, e ele fala essa frase em latim, diz assim: Qui cessat esse melhor cessat esse bonus. Traduzindo, aquele que cessa de ser melhor, cessa de ser bom. Ou seja, precisamos crescer. Para alcançar a bondade, precisamos estar crescendo na presença do Senhor, crescendo na presença de Cristo. Então, é importante termos essa consciência. E a igreja ali de judeus, cristãos, eles tinham essa dificuldade. Eles tinham essa imensa dificuldade. Depois nós temos aqui cara ou coroa. E aí ele fala dos princípios elementares das doutrinas, né? Que arrependimento e fé. Então, um lado, arrependimento. Do outro, fé. Depois vem batismo e imposição das mãos. Aí depois vem ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então observe que as doutrinas elas estão juntas. Ela é cara ou coroa. Uma faz parte, uma se completa com a outra. É a melhor compreensão. Uma se completa com a outra. E aqui temos muitas, como é que eu posso dizer, muitas interpretações do que seria essa questão aí do batismos, porque aqui está no plural. Está no plural. E aí alguns intérpretes dizem que estava falando das purificações que havia no Antigo Testamento e relacionando também com o batismo cristão. Batismo, e aqui é interessante dizer que está até no plural. Batismos. Né? No primeiro século, como era o batismo? Eu tenho aqui para recomendar para você a Didaquê. Esse livrinho aqui é o catecismo dos primeiros cristãos para a comunidade de hoje, né? E muitas das coisas que estão aqui torna-se importante, não só historicamente, mas até mesmo teologicamente, para podermos entender. Na parte B, aqui, nós encontramos o batismo. Então, se você estiver interessado como era feito o batismo, e aqui eu vou fazer uma pequena citação da doutrina dos 12 apóstolos, né? Porque a Didaquê, essa obra aqui, é conhecida como a doutrina dos 12 apóstolos, que escreveu ali por volta do ano 100. Então, a igreja ela era discipulada através dessa obra, né? E ele diz o seguinte, falando sobre o batismo. Naquele tempo não se fazia batismo de crianças. Então, os homens provinham diretamente do paganismo, né? E o batismo significava a recepção na igreja e a profissão de fé. Então, eles confessavam. O Didaquê começa com 6 breves, ali na parte A, ele começa 6 breves capítulos sobre a fé e a vida.
ou seja, falando dos dois caminhos. Ele trabalha sobre os dois caminhos. Isso aqui é bastante vivido dentro dessa parte A, e que fala desses 6 capítulos aí, falando sobre os dois caminhos. Depois, ele começa a falar do batismo. Já na parte B, ele começa no capítulo 7, falar ali do batismo. E ali ele dá algumas orientações, como era feito ali o batismo. Eu deixei aqui separado, né? Então, aqui eles falam o seguinte. Vamos lá. Com relação ao batismo, batizado desta maneira, quando tiverem instruído o candidato em todas estas coisas, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água corrente. Se não tiverem água corrente, batizem com qualquer outro tipo de água. Se não puderem batizar com água fria, façam com água quente. Se não tiverem nenhuma destas águas, derramem água 3 vezes sobre a cabeça do candidato no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que é batizado jejuem. Também todos os outros que possam fazê-lo devem ordenar que aquele que se deve batizar jejue 2 ou 3 dias antes da cerimônia. Veja só que como eles tinham algo meticuloso, né? Havia ali uma instrução meticulosa ali no primeiro e no segundo século ali da igreja, e eles procuravam seguir isso à risca. Então eu entendo que isso é muito interessante para o nosso contexto histórico, mas também para a nossa teologia. E aí nós podemos avançar cada vez mais. É bem verdade, meus queridos, que nós temos o batismo nas águas e tínhamos o batismo do Antigo Testamento, as purificações, né? Mas também aqui, agora ele fala aqui de 2 doutrinas que fazem parte de uma mesma moeda, cara ou coroa, que é o batismo e a imposição de mãos. Então, no Antigo Testamento, se nós formos relacionar, nós temos ali quando eles impunham a mão sobre o bode ali na expiação, e ali eles proferiam os pecados, o sumo sacerdote proferia ali os pecados ali das pessoas, né, da congregação, e ali então havia uma imposição de mãos. Também há registros no Antigo Testamento que quando alguém era acusado, e aí para ser deliberado a sua acusação, impunha-se a mão sobre aquela pessoa. E também nós temos a imposição de mãos para abençoar. Já no Novo Testamento, nós entendemos aqui que no batismo havia uma imposição de mãos, mas também a imposição de mãos ela é importante para orar pelos doentes, orar pelos necessitados, por aqueles que estão passando por enfermidade. E a imposição de mãos que está ligado à cura, né? Marcos 16:18, Atos 28:8, onde tem conexão com a cura cristã por este meio. Então, o sentido aqui, no entanto, é mais específico. Provavelmente incluísse a transmissão dos dons específicos. Também, quando nós temos aqui Atos 8:17, Atos 13:3, Atos 19:6, 1 Timóteo 4:14, também possivelmente a imposição de mãos ali para as pessoas receberem o dom, receberem dons específicos. Partindo agora para o versículo 4 ao 8, nós vamos observar aqui as bênçãos, os privilégios, vamos dizer assim, os privilégios dos que estão em Cristo Jesus e a apostasia. Então, do versículo 4 ao versículo 8, eu vou estar aqui brevemente falando um pouco dessa questão dos privilégios. Melhor dizendo, para poder falar
de apostasia, né, e dos privilégios, eu quero que você acompanhe esse vídeo comigo. Quem é um apóstata? Um apóstata é um verdadeiro cristão que sai da presença de Deus? Ou um apóstata é aquele que nunca esteve na presença de Deus? Será que podemos chamar de apóstata aqueles que nunca estiveram na presença do Senhor, aqueles que estavam dentro da igreja e não eram um verdadeiro cristão? Vou falar para você hoje como Armínio entendia a questão da perseverança. Como podemos compreender as diferentes formas de perseverar? É nós que perseveramos ou é Deus que persevera por nós? Será que um apóstata, ele pode realmente voltar para a presença de Deus? Será que ele pode voltar para a presença do Senhor? Agora, o que é apostasia? Apostasia é aquele que peca deliberadamente e não só nega a fé, mas se volta contra a obra de Cristo? Alguns intérpretes dizem que sim, outros pensam de uma forma totalmente diferente. Armínio, ele entendia que Davi, ele foi um apóstata. Porque ele cometeu um pecado premeditado. Então ele define 4 tipos de pecado: pecado por ignorância, pecado por fraqueza, pecado por negligência e pecado por malícia. Mas será frisado neste momento o pecado de malícia. O pecado de malícia é aquele pecado premeditado, assim como Davi premeditou matar Urias. Então foi totalmente orquestrado dentro do seu coração. E Armínio, ele defendia da seguinte forma: o pecado, ele pode ser de apostasia contra a lei de Deus ou contra o próprio Deus. Como é que funciona isso? É simples. Um pecado contra a lei de Deus é quando a pessoa transgride a lei atendendo os seus próprios desejos. E ali de forma premeditada, como foi o caso de Davi. Ele premeditou, ele olhou aquela mulher bonita, aquela mulher vistosa, ele desejou. Veja bem, esse pecado não foi um pecado contra Deus, mas foi um pecado contra a lei de Deus. Não adulterarás. E o pecado contra a lei de Deus, para Armínio, é um tipo de pecado que pode ter retorno. É um pecado que você pode se arrepender e pode ser restaurado na presença de Deus. Já o pecado contra Deus é um pecado muito sério, porque ele é comparado com o pecado contra o Espírito Santo. Na verdade, muitos intérpretes da Bíblia entendem que a apostasia real, que não tem volta, como diz lá em Hebreus capítulo 6, é aquele tipo de pecado que é contra o Espírito Santo, ou seja, é o pecado contra o próprio Deus, aquele que vai contra, aquele que afronta, aquele que se opõe tudo que tudo aquilo que é respeito de Deus. E aqui ele diz no versículo 4 o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Quem foi que te trouxe luz? Você recebeu luz de quem? De Jesus. Jesus que é a luz. Jesus que é a luz que nos ilumina, né? Então foram iluminados, provaram o dom celestial. O dom celestial é algo que vem de Deus. Pode ser muitas coisas mesmo. Então, primeiro, iluminados, receberam o dom, e agora o terceiro, se fizeram participantes do Espírito Santo. Experimentou o Espírito Santo de Deus, alegria, paz, gozo, a tranquilidade que vem através do Espírito Santo. Somente um verdadeiro cristão pode sentir isso daí, certo? Agora, quarto lugar, olha só o outro privilégio. E provaram a boa palavra. Provaram a boa palavra. Kalon rema. Que isso significa o quê?
Na Septuaginta, a Septuaginta traduz ali o cumprimento da promessa no povo de Israel, a boa palavra, as promessas que foram cumpridas para Josué, com essa terminologia, com essas duas palavras, kalon rema. Agora, o versículo de número 6 diz assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É importante entender também o contexto histórico, o contexto vivencial. Porque nesta ocasião que foi escrita o livro de Hebreus, os cristãos estavam passando por grandes perseguições. E muitos, para poder salvar a sua pele, negavam o nome de Cristo. Negavam a Jesus. Iam contra o próprio Deus. Então, o contexto vivencial era um contexto totalmente diferente. Então, por isso que aqui no texto diz que é impossível. Por isso que aqui no texto diz que é impossível, né, uma vez que provaram, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à ignomínia, ao vitupério. E em quinto lugar, e as virtudes, provaram a boa palavra, quarto, de Deus, e as virtudes do século futuro. As virtudes do século futuro. Meus queridos, sentiu a alegria, sentiu as virtudes do século futuro, você sentir aquilo que está preparado para nós na glória. É aquilo que está preparado para cada um de nós na glória. É você viver um pequeno gotejo daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Então, é bastante complexo o texto quando nós dizemos assim, uma pessoa que se apóstata, ela não tem mais retorno e tal. Não, meus irmãos. Nós precisamos compreender que tipo de apostasia é. Nós temos aqui uma palavra bastante complicada, que é do versículo 4, que fala impossível. Impossível, que no original é adinaton, né? E alguns teólogos tentaram compreender esta palavra. Então, o Erasmo de Roterdã, ele dizia o seguinte, que é tornar-se difícil, quase até o ponto de ser impossível. Ou seja, é quase impossível, é muito difícil da pessoa, uma vez que foi iluminado, uma vez que conheceu a palavra e tal, todos aqueles privilégios que é enumerado aqui no versículo 4. Então, Bengel, ele sustentava que o que é impossível, no sentido aqui, é para o homem. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Então, essa aqui é uma interpretação do teólogo Bengel. Agora eu vou trazer para você o que Calvino diz. O que Calvino diz dessa passagem. É importante deixar bem claro aqui que existe uma forma de minimizar a interpretação ou também uma forma de dar muito mais lenha, vamos dizer assim, queimar muito mais lenha do que o próprio texto diz. Calvino, ele dizia assim, convicto de que Deus guardava os eleitos, né, e que Deus vigiava, somente podia supor o ato de provar, no caso, uma vez que alguém provou, né, mencionado aqui, era meramente uma experiência parcial e que as respectivas pessoas não corresponderam a ela. A dificuldade com semelhante hipótese é que não está à altura das palavras da epístola, que não dão impressão alguma de iluminação incompleta. Calvino fala de alguns vislumbres de luz,
fala uma distinção entre a graça recebida pelos réprobos e a que é recebida pelos eleitos. O autor de Hebreus continua dizendo algo tremendo. Diz que os que recaíram, aqueles que negaram a Cristo, o crucificam de novo. Então, é bastante complexo esse comentário de Calvino e é reducionista. Ele é reducionista. Por quê? Quando fala de iluminados, né? Iluminados está falando daquele daquele que teve encontro com Cristo, daquele que recebeu o Evangelho, daquele que teve uma mudança de vida. Então, como um réprobo, um pecador, ele pode ter um encontro parcial com Cristo, né? E não se converter. E ainda mais, ele diz então que isso aqui é hipotético, é uma hipótese. Então ele fala de alguns vislumbres de luz, ou seja, aqueles pecadores receberam luz, mas não foi uma luz completa. Não foi uma luz completa. E no versículo 4 diz assim, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, ou seja, eles receberam. Já no versículo de número 6 diz assim, e recaíram, sejam outra vez renovados. Então, recebe a iluminação e agora eles perdem aqui no versículo 6. Como isso pode? Como um pecador, ele pode receber a graça de Cristo Jesus e ele pode perder. Como é que vamos contextualizar isso? Nós só podemos entender que uma pessoa ela é iluminada quando ela se converte. Ela se converteu, ela não foi vigilante e aí ela perde. Ela perde porque ela não permaneceu firme. Agora, ele recebeu e agora ele largou. No versículo 6 fala aqui que ele largou. Então, Calvino aqui, ele não é feliz em suas colocações quando ele diz aqui sobre um vislumbre de luz para os pecadores. E isso não é verdade. Ou você é iluminado em Cristo Jesus, ou você não é. Ou você é cristão, ou você é pecador. Não tem meio termo. E o autor aqui, ele diz o seguinte, no versículo de número 6, diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à ignomínia. Então, expõem Cristo ao vitupério, crucificam Cristo novamente. Mas, vem comigo, o que deve ser crucificar Cristo de novo? E aí eu entro aqui num pensamento bastante interessante, conhecido, é uma fábula, né? É uma lenda, mas ela vai explicar muito bem o sentido disso aí. Quo vadis Domini, ou seja, Senhor, aonde vais? Aonde vais? Dizem que quando Pedro estava ali em Roma e ele ficou decepcionado, começou a ficar frustrado, começou a decair na fé, e ele pegou o caminho da Via Ápia e ali, voltando, apareceu para ele Cristo. E Cristo veio contra ele e passou por ele. E aí, segundo a lenda, ele indaga, né? Ele indaga, e ali em latim, que é bem conhecido essa lenda, que é conhecida como Quo vadis Domini, Senhor, aonde vais? E aí Jesus traz uma resposta para ele. Jesus ele diz assim, Pedro, volto para Roma, para ser novamente crucificado, esta vez em teu lugar. Qual a lição que nós podemos tirar desta lenda? Qual é a lição que nós podemos tirar dessa lenda?
que ele não estava sendo fiel ao Senhor. Ele estava abandonando a sua fé. Ele estava dando costas, um servo de Deus. Ele professou ser ali um homem que estaria com Cristo a todo momento. E nesse sentido, então, ele não estava disposto a ir até as últimas consequências. Isso não quer dizer que Cristo precisava ser crucificado para poder redimir os pecados dele. Mas ele teria que dar prosseguimento, não entrar no caminho da apostasia, porque ali ele estava negando a Cristo. Então, segundo a lenda, ele voltou ali, e todos sabem a história que ele foi crucificado ali em Roma, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso os historiadores dizem, né? E então, nós podemos compreender também no Império de Juliano. No Império de Juliano, ele queria destruir o cristianismo. Para nós entendermos esse termo, crucificar Cristo novamente. E ali ele, de forma sarcástica, fazia algumas perguntas, né? E ele diz assim, onde está ele agora? Esteve agindo em outra parte depois que isso teve lugar no Gólgota? Ou seja, depois que ele foi crucificado, ele agiu mais em algum outro lugar? Onde está ele agora? E o que dizer se o Gólgota, perto de Jerusalém, não foi senão algo feito à beira do caminho e de passada? O que dizer se continuar, sofrer e morrer e vencer várias vezes de mundo em mundo? Juliano acertou. O imperador Juliano acertou. Por que ele acertou? Há aqui uma verdade certa. No fundo do pensamento do autor aos Hebreus, encontra-se uma das concepções mais tremendas de todo o pensamento cristão. Ele via a cruz como um acontecimento, veja só, que abriu uma janela no coração de Deus. A cruz de Cristo mostrava um momento do tempo, o que está acontecendo no ser de Deus por toda a eternidade. Mostrava, no momento do tempo, o amor do coração de Deus, que sofre para sempre, desejando, almejando que as pessoas compreendam o seu propósito, o sacrifício de seu filho. A cruz dizia aos homens, assim como os ameis, sempre e sempre os amareis. É uma janela do tempo, mas que demonstra toda a eternidade. A cruz. A cruz. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo, olha, é como se nós estivéssemos desprezando o ato salvífico de Cristo Jesus na cruz. No meu vídeo que eu postei para vocês, eu expliquei o que para mim seria impossível, né, retornar à graça do Senhor. Agora aqui, eu só vou trazer aqui um vislumbre para os queridos irmãos dessa palavra, né, de impossível. Nós temos aqui em Hebreus 6,18, que é impossível que Deus minta, tá? Em Hebreus 10,4 diz que é impossível que o sangue de ovelhas e bode expie o pecado, tá? Em Hebreus 6,11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então são essas quatro referências falando da impossibilidade. A partir do versículo 9, nós vamos entender aqui, do versículo 9 ao versículo de número 15, vou colocar aqui para você. Perseverando como Abraão. E é importante falar sobre
perseverança. Porque quando perseveramos, alcançamos a promessa em Deus. Do versículo 9, quando ele diz amados, ele chama de amados, né? E é bem interessante isso, porque, mas ele não está chamando a atenção? Ele não está chamando a atenção? Está chamando a atenção. Mas também ele tem uma tratativa ali de carinho. Então, Crisóstomo, o João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, ele era conhecido como Boca de Ouro porque ele falava as pérolas que estão contidas dentro das Sagradas Escrituras. Ele não guardava nada, ele falava a verdade. Então, João Crisóstomo, ele tem esse apelido, né, Boca de Ouro, devido a essa sinceridade e franqueza que ele tinha mediante a palavra. E ele diz uma frase que vai de encontro aqui ao autor. Ele estava ali, chamando a atenção deles, mas tinha um carinho pessoal. Ali para com aquela comunidade, para com a igreja, né? E João Crisóstomo, ele fala em outras palavras. Ele diz assim: se eu não amasse vocês, então não falaria com tanta severidade. Então eu sou severo porque eu amo vocês. Deus fez várias promessas para Abraão, né? Então nós temos lá em Gênesis 12:7, né? Ele chamou lá em Ur do Caldeus, fez uma promessa para ele ir a uma terra desconhecida. Já em Gênesis 17, do 5 ao 6, é a promessa de muitos descendentes que seriam benditos nele. Em Gênesis 18 é a repetição dessa promessa. Mas a promessa que Deus jurou observar está em Gênesis 22:16. Ali, do 16 ao 18, quando ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, e ele jurou por si próprio, né? Então, Deus jurou por si próprio. O interessante desse juramento é que não só Deus prometeu, mas como Deus deu a certeza de que aquilo iria acontecer. Porque a nossa permanência em Cristo Jesus, a nossa conduta de servos fiéis, é a condição que nos leva ao cumprimento da promessa de Deus. Então, como Abraão ali mostrou que ele amava mais a Deus sobre todas as coisas, quando ele foi imolar o seu filho, Deus ali jurou por si. Não tinha mais ninguém. Então, além de ter promessa, há o juramento do próprio Deus para poder alcançar as promessas. No versículo de número 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serves. Então, vocês estão no caminho, mas vocês precisam melhorar. Duas coisas aqui que andam juntas: amor e trabalho. Porque quem ama, ele age. Quem ama precisa agir. Então, não existe um amor inerte, um amor que fica parado, eu te amo, e não faz nada pela pessoa amada. Então, não é assim a mecânica do amor. Não é assim que funciona o amor de Deus nas nossas vidas. É porque aquele que ama trabalha. Então, vocês permaneçam nisso daí. Permaneçam nisso aí, porque eu desejo grandiosamente, aqui no versículo 11, eu desejo grandiosamente que vocês mostrem o cuidado até o fim. Perseverem, vão até o fim, continuem na caminhada, né? Ele está dizendo aqui, para completa certeza da esperança. Ou seja, convicção. É muito triste dizer isso que eu vou falar agora, mas existe muitos cristãos
que eles não têm convicção. Eles não têm convicção da sua salvação. Eles não têm convicção das promessas de Deus, né? Mas aqui ele orienta, ó, eu desejo, com o coração, com todo o meu coração, que vocês tenham completa certeza da esperança. Da mesma forma, Hebreus 10, 22 falam que vocês tenham certeza da fé. É preciso ter certeza da fé. Só assim vocês vão progredir. Só assim vocês vão avançar. Só assim vocês vão alcançar a promessa. No versículo de número 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque quando nós esperamos, quando nós perseveramos, é o momento que nós estamos estamos ficando preparados para aquilo que Deus tem para cada um de nós, para alcançar a promessa. É preciso passar por esta prova. É preciso trilhar este caminho. Não tem como fugir desse caminho. É preciso perseverar até o fim. Então, persevere. Espere no Senhor, porque por certo Ele cumprirá todas as suas promessas na sua vida. E principalmente a promessa de uma vida eterna, né? A promessa de uma vida eterna. A promessa de estarmos com Ele eternamente. Espero ter contribuído aí nesse subsídio. Talvez tenha ficado aí um pouco extenso. Eu quero aqui deixar aqui para você a minha agenda. Domingo agora, nesse domingo, na lição número 6, estarei ali na Ilha Caraguatá, no setor de número 4, né? Com o pastor Leandro Limão, né? O pastor ali do setor 4. Estaremos ali nos alimentando dessa lição de número 6. Quero convidar você para poder participar dessa escola bíblica dominical e tenho certeza que lá nós vamos compartilhar do conhecimento e vamos nos enriquecer da palavra de Deus. Ok? Quero deixar aí o meu forte abraço. Que Deus abençoe e boa aula.